Hoje nós estamos aqui, nós vamos bater um papo sobre um assunto bem polêmico, né, Jackson? Porque no Brasil funciona de um jeito, aqui é um jeito completamente diferente. Ah, Outro dia a gente comentou sobre como funcionam as instituições bancárias aqui, mas tão importante quanto as instituições bancárias, a gente tem que falar sobre como funciona o crédito, porque para mim, Jackson, assim, sendo bem sincero com você, tá? Para mim é outro universo aqui os Estados Unidos quando a gente fala de construção de crédito. E a gente vem com uma concepção assim muito diferente de como seria, e muitas vezes a gente até se assusta, né? Porque a gente fala assim: "Não, lá no Brasil eu sou rico, né? Lá no Brasil eu sou demais, eu sou o cara". E aí a gente chega aqui e tem que sofrer como todo mundo, todos os as demais pessoas para construir o crédito, né? Mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Aqui é um pouquinho diferente, né? Porque o fato de você não ter o CPF americano, ele meio que dificulta de você construir um histórico com os bureaus, né? Que seriam empresas privadas que controlam o crédito americano. A gente tem três empresas Uhum, que são muito grandes: o Equifax, o uhum, TransUnion e o Experian. uhum, Então, o fato de você não ter o seu CPF, mesmo que você abra uma conta e eventualmente esse banco ele libere uma linha de crédito para você de US$ 50.000, um exemplo, o seu crédito ele vai ficar restringido especificamente com aquele banco, e o que é um problema, porque uhum. outras instituições não vão ter acesso a esse seu histórico de crédito e você não vai conseguir, né? Você não tem como imprimir seus extratos do banco e ir para o outro banco e falar, não, ó, eu tenho esse banco aqui nos Uhum. Estados Unidos, eu tenho US$ 50.000 de crédito, eu quero que você me dê o mesmo crédito. Não funciona dessa forma. Tem que É, realmente construir um histórico de crédito nos bureaus dos Estados Unidos. e isso é engraçado, né? Porque a gente está acostumado no Brasil, né? No Brasil, qualquer pessoa consegue construir um crédito muito rápido, né? Você fala assim, pelo amor de Deus, para de me mandar cartão de crédito aqui em casa. E quando eu cheguei aqui, né, para mim foi assustador. Porque eu estava acostumado de qualquer lugar que você vai, o banco te manda, te dá um cartão de crédito, pelo menos com crédito de 5.000, 10.000, 15.000, e aí às vezes você ganha, tipo, sei lá, você ganha, lá no Brasil você ganha R$ 1.000, o banco te dá um cartão de crédito de 5.000, sabe? Tipo, é um negócio assim, surreal. E aqui, principalmente porque a taxa de juros ela é muito baixa, né? Eu acho que é um negócio assim que para mim, como contador, ela me assustou demais, porque eu tô acostumado a vir de uma taxa de juros, ô Jackson, de tipo assim, de 3% ao mês, ou dependendo se a gente falar de cheque especial, de 400% ao ano, 400% ao ano de juros que a gente paga lá no Brasil. E aí quando chega aqui Uau! é uma outra taxa de juros, até a metodologia de cálculo, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas assim, é tudo diferente, né? É, sem dúvidas. Não, aqui você vai perceber que existem, depois que você tiver o crédito, né? Hum, Existem cartões de crédito que você vai conseguir 12 meses com 0% de juro, ou até mesmo 12 meses. 24 meses com 0% de juro. Então, significa que tudo que você passar no cartão, você vai ter a oportunidade de usufruir desse valor com 0% de juro, pagando a parcela mínima. Então, para te dar um exemplo, vamos supor que você colocou US$ 20.000 no cartão de crédito com 0% de juro, a sua prestação por mês vai ser US$ 200. Nossa, olha Aí, isso, gente. Olha é, isso. Isso para mim, assim, não cabe na minha cabeça. Não existe. Lá no Brasil, assim, não tem disso. De ter 0% de juros. E outra, né? O que é mais discrepante entre um país e outro, principalmente é a metodologia de cálculo de juros. Lá, a gente calcula juros sobre juros, que é o juros composto, né? Aqui nos Estados Unidos, o cálculo de juros é juros simples. Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre diferenças de metodologia de cálculo, justamente porque elas são extremamente impactantes no final, na hora de você fazer o parcelamento. Só que, por exemplo, se a gente for fazer um parcelamento de casa aqui, Jackson, o que que a gente fala? Tipo, qual que é a taxa de juros para um americano? agora na situação que a gente está com o COVID, reduziu. Tem taxa de juro de 1,8, 1,6. Tem empresas fazendo, está abaixo Tá. do nível. É que o Jackson ele tá A acostumado a 5, falar, então, ele a tá acostumado 5%. 5, mas ele tá acostumado a falar assim 1,8, mas ele tá acostumado a falar 1,8, gente, isso é o ano. Isso é o ano, né? É, 5% ao ano.
Agora com o Covid baixou até para 1,8, tanto que várias pessoas refinanciaram a casa para 1,8. E aí o normal é tipo 4,25, 4,35, 5. Aí vamos supor que você não tenha como obter direto do banco, mas você quer trabalhar com financiador privado. Aí a gente já vai por uma taxa de 7, de 8, mas mesmo assim você consegue. Se é um investimento que você está fazendo, vamos supor, comprar 3, 4, 5 casas, você consegue flip, né? Virar esse investimento muito rápido, se a compra for boa, né? Nossa, e olha isso, gente. Não, não, se liga nisso. Quando a gente fala de, por exemplo, vamos pensar em 6% ao ano, tá? Vamos pensar nem 8, nem 5, só 6% ao ano. Nós estamos falando de 0,5% ao mês. Aí você fala assim, ah, Felipe, não deve ser porque é juros composto. Não, não é. Você vai pegar 6%, se você parcelar em 10 anos, são 6% vezes 10 anos, são 60% de juros e acabou. É exatamente esse o cálculo. Qualquer pessoa pode fazer esse cálculo. No Brasil, Jackson, eu não tenho como, por exemplo, se eu vou comprar uma TV, da coisa mais básica que a gente tem aqui nos Estados Unidos, vou comprar uma TV. Aí eu preciso de uma calculadora especial, porque, por exemplo, eu tenho aqui no meu celular essa calculadora aqui, que é a calculadora de iPhone mesmo, né? Calculadora normal de celular. Só que se eu for parcelar, eu preciso dessa calculadora aqui, ó. Olha só. Ela é uma calculadora especial só para poder fazer esse tipo de cálculo, que é juros compostos, que é juros sobre juros. Olha aqui. Olha o tipo de calculadora. Calculadora de contador. Entendeu? Esse juro, o juro composto, então, é o equivalente ao nosso juro de balloon, que é de balão, De né? Que ele, balão. ele vai rodando, né? E ele vai aumentando bem, bem rápido. Então você pensa assim: ah, não, minha prestação é $30. Tudo bem, é $30 por mês, só que você vai pagar 5 anos. E é bem desse jeito. Só que aqui, tipo, o padrão de negociação já é um juros mais simples, é um juros que, tipo, não é juros sobre juros, né? Isso é sensacional. E isso faz a gente ter vontade, sabe do quê? De ter crédito aqui nos Estados Unidos, né? É a primeira coisa. E eu acho que muitas pessoas, elas perguntam isso pra gente, e a intenção delas, muitas vezes, de abrir empresa é justamente ter um bom crédito aqui nos Estados Unidos. Só que como a gente tem ônus e bônus, eu penso, tá? E você me fala se eu tô Uhum. errado, tá? Como o crédito aqui é muito bom, é muito difícil de conseguir. No Brasil é inverso. O crédito lá é muito ruim, porque é juros sobre juros, é muito caro, tudo muito difícil. Então, se qualquer pessoa consegue, porque o banco, ele tem lucros gigantescos com a gente no Brasil, tem lucros infinitos. Por quê? Porque ele lá no Brasil ganha muito e aqui ele tem um lucro, uma margem bem menor, então ele se preocupa muito mais, não é isso? Como que faz com essa questão do crédito? É mais ou menos isso. Na verdade, aqui, a partir do momento que você tiver um crédito bom, Uhum. tem empresas especializadas só para ficar mandando essas comunicações para você. Então, você vai receber muitas ofertas de crédito. O que acontece de você não ter crédito? É que quando você não tem crédito, tudo que você for comprar, inicialmente, você vai pagar muito caro, mesmo que seja financiado. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu posso ir hoje e fazer a compra de um carro com um juro de 5%, de 2% ou até de 0% pelos primeiros 3 anos. Uhum. Um financiamento de 5 anos, tá? 0% de juro para comprar um carro. Se você não tiver crédito, esse juro vai para 16, 18, 23, 33%, 35%. Eu acho que em alguns estados eles permitem até 37% de juros, tá? Então, qual que é o problema de você não ter o crédito? É que você até pode conseguir o financiamento, só que com os juros altíssimos, porque o risco é muito maior. Né? Uhum. E também os cartões de créditos, eles têm categorias aonde que você vai qualificar para certo tipo de cartão com alguns benefícios de acordo com o seu crédito. Então pode ser que eu tenha um juro no meu cartão de crédito de 8% ao ano, Uhum. mas se você não tiver o bom crédito, você conseguir um cartão de crédito de $500, esse juro vai ser de 27%, de 29%, que é bem comum ter, né? Uhum. Só que aí quando a gente coloca, tipo, por exemplo, esse de 35% que você falou, aí já chega muito próximo até mesmo do nosso juros. Porque, por exemplo, se eu for financiar um carro hoje no Brasil, eu vou pagar, sei lá, em 5 anos, eu vou pagar 2 carros e mais um pouquinho, tá? Em 5 anos. Se eu considerar 35%, vai dar mais ou menos o meu juros composto do Brasil.
Então você vê que assim, se você não tem um bom crédito aqui, você vai pagar os juros, que é os juros, mesmo sendo o cálculo de juros simples, você vai pagar o mesmo preço no final que você pagaria no Brasil para ter a mesma coisa. Só que a diferença aí entra no preço da mercadoria, né? Que uma mercadoria aqui é muito mais barata. Você vai lá e compra um iPhone 12 por $800, por $900, né? E dependendo, né? Você pode até fazer o parcelamento na Apple de 24 vezes sem juros, né? Isso é Se ridículo tiver crédito, né? se tiver crédito, exatamente, se tiver crédito. Mas e aí, Jackson? Por exemplo, a gente que é estrangeiro, a gente consegue construir crédito aqui nos Estados Unidos? Como é que funciona? É possível construir crédito, né? A partir do momento que você tem uma conta no banco, você estabelece já um relacionamento com uma instituição financeira, você já começa a construir um crédito com aquela instituição financeira. O que que acontece? O fato de você não ter o seu número fiscal de identificação, né, o CPF americano, que a gente chama de social, ele não vai reportar esse histórico de crédito para os bureaus de crédito, o Equifax, o TransUnion e o Experian que a gente falou inicialmente. Uhum, Então, o seu crédito ele fica limitado com aquela instituição. Então, você até pode chegar no seu banco, depositar uhum, $50.000 e o banco, eventualmente, ele vai chamar, vai mandar uma oferta para você por e-mail, falar assim, vamos liberar um cartão de crédito para você, você tem interesse? De 15 mil ou 20 mil, de acordo com o protocolo do banco. O uhum. problema é que o seu histórico vai ficar só com aquele banco. Então, se você decidir ir para outro banco ou comprar um carro ou fazer qualquer coisa, ninguém vai conseguir acessar esse histórico. Então, estabelecer um relacionamento com o banco e ter um número fiscal vinculado com essa conta para que o histórico comece a ser reportado. Entendi. Então, na verdade, assim, ao meio de comunicação que eles usam aqui dentro dos Estados Unidos é justamente por exemplo, ou o social, né, que é o CPF americano, ou o ITIN, né, também, que é como se fosse um CPF de estrangeiro não residente, né, aqui nos Estados Unidos. Então, tipo, ele faz toda essa amarração para que haja essa comunicação. O Jackson, às vezes, ele fala do Experian, e a gente no Brasil, a gente tem o Serasa, né? Serasa e o SPC. Que o Uhum. Serasa, na verdade, ele é do grupo Experian, né? Então, Ele assim, é acaba. Experian. É, Três anos Serasa, atrás, né? eu acho que é alguma coisa assim. Antes era só Serasa, aí passou a ser Serasa Experian. Então, tipo, esse pessoal que comanda, né? A gente no Brasil, o pessoal tem muito medo, né? Do SPC e do Serasa. Falar, sujou meu nome. Eu acho que é um termo muito comum que a gente usa lá, né? Meu nome tá sujo. Por quê? Porque essas empresas, ou o SPC ou o Serasa, elas comunicam com os demais bancos avisando, olha, não dá crédito para essa pessoa porque ela não é uma boa pagadora ou algo nesse sentido. Eu até falo em alguns treinamentos que eu dou, Jackson, e aqui não é venda de treinamento, tá? É só porque eu ministro aulas, e eu falo que, na verdade, o Serasa, ele é mais como uma proteção para você, que não soube administrar bem o seu dinheiro. Então, os demais, essas empresas, elas avisam para os bancos, falam assim, olha, gente, segura aí, porque, por exemplo, vamos supor que eu tô com o meu nome sujo, tô com o meu nome lá no SPC ou no Serasa. Aí os bancos falam assim, olha, não empresta dinheiro para o Felipe agora não, porque ele está se reestruturando, né? Então, assim, toda vez que o Jackson falar do Experian, ele está se referindo, tenta trazer por analogia, como se fosse o SPC, como se fosse o Serasa, né? Porque quando esses bancos, eles de alguma forma, eles se comunicam através desses três, como é que você chamou? De bureau? De bureau? Bureaus. Uhum. Bureaus, né? Então, tipo, é como se fossem essas entidades de comunicação aqui dentro dos Estados Unidos. E para isso, eu preciso de ter um documento de vinculação. O meu CPF brasileiro não serve, né, Jackson? Não, não serve. E uma coisa interessante, Felipe, você sabe por que que tem três, né? Por quê? Para evitar que você consiga enganar qualquer pessoa. Porque, Ah, ó, é? veja bem, o Equifax ele tem um relatório. Uhum. Ele fornece para você tanto negativo quanto positivo. Se você tiver Tá. coisas negativas, vai estar lá. Se tiver positivo, vai estar lá. O TransUnion é a mesma questão. Eles têm os protocolos deles, os relatórios são bem semelhantes entre as três Uhum. empresas, mas são únicos de cada uma. E o Experian também. Por que que você tem três? Porque se você for fazer uma compra grande, por exemplo, a compra de uma casa, o Tá. banco ele vai puxar os três relatórios, porque ele vai comparar entre eles para ter certeza que você não conseguiu deletar uma conta de forma fraudulenta em um dos bureaus e ela está aparecendo negativa na outra. Então não existe como você limpar dos três. E se existir qualquer discrepância entre
um deles, o banco ele vai te questionar. Outra coisa, Uau. Tipo blockchain, que depois a gente conecta, fala sobre isso, né? eles conectam por isso. Outra coisa, você pensa assim, Jackson, para construir crédito é difícil. É difícil para você construir o crédito nesses bureaus se for crédito positivo. Porque a partir do momento que você tiver contas negativas no seu nome, o vendedor, no caso, muitos deles, eles podem transmitir essa informação negativa para os bureaus, mesmo sem o seu número fiscal. Por exemplo, vamos supor que você contratou um advogado de imigração Uhum, e você fez o processo com ele, só que você assinou um contrato que dá direito ao advogado de colocar você em cobrança. A uhum, empresa de cobrança, ela pode transmitir os seus dados para os bureaus, Equifax, TransUnion e Experian, com a sua data de nascimento, com o seu nome, com o seu endereço, com o seu empregador, com o seu número de passaporte, essas informações, e criar um file para você de crédito, só que vai ser crédito negativo. olha aí, para construir o positivo é difícil, mas o negativo é moleza. Exato, porque o positivo você tem que ter o número fiscal para o banco ou para aquela linha de crédito que você tem automaticamente transmitir aquela informação usando do número fiscal, seja ele o ITIN ou seja ele o social. Quando você tem uma conta negativa, vai ser um esforço extra, porque alguns desses escritórios, a parte de cobrança pode transmitir. E aí Hum, você vai ter um crédito negativo. Aí você fala, Jackson, mas aí eu não vou estar usando esse crédito. Tudo bem. A partir do momento que você obter seu IT number e você obter seu social, e você for lá no banco e vincular o seu social, o seu IT number com o banco, e o banco transmitir a sua conta positiva, o que vai acontecer? Os bureaus eles vão localizar o seu file sem o número uhum. fiscal, que tem contas negativas, e vai fazer um merge. Então você vai merger os files e o seu crédito que você achava que não precisava ter pago aquela conta vai ficar estragado por 7 anos. Qualquer conta 7 negativa, anos? 7 anos no seu arquivo de crédito. Sério? Então, tipo, Exatamente. depois disso, nunca mais crédito bom, pelo menos pelos próximos 7 anos, né? E não tem como corrigir isso, não tem como eu me acertar com esses É, bureaus de alguma forma? tem como você se acertar com quem você está em dívida, né? Porque Uhum. existe a conta original que você deixa de pagar e, Tá. eventualmente, se o seu arquivo foi criado por contas negativas, vai existir também a conta de cobrança. Então, você vai ter duas contas negativas. Você tem a conta original, que tem o histórico de pagamentos atrasado, Uhum. e tem a transferência dessa mesma conta para uma empresa de cobrança. O que acontece? Uma vez que você tem essa informação negativa, você pode até entrar em contato com eles e fazer um settlement, fazer um acordo de pagamento. O que acontece quando você faz um acordo de pagamento? Eles vão reportar de volta o seu histórico de crédito, só que a sua conta ela vai aparecer como estava em status de delinquency, Uhum. Tipo, delinquente, né, em atraso, como se você tivesse em atraso, como se e tivesse ficado sujo o meu arquivo. sujo, e foi feito um acerto de contas. Então, às vezes, quando você entra numa situação dessas, é interessante de que você contrate um profissional da área de créditos ou um advogado especialista em crédito, porque antes de você fazer um acerto de contas, que você já está em cobrança e tudo mais, é mais interessante você fazer um acerto de contas com um compromisso de deletar esse histórico negativo. E você tem que analisar se vai ser possível ou não, porque muitas vezes essa empresa de cobrança que reportou o histórico negativo, ela é proibida de deletar. Então, às vezes, é mais fácil você entrar com um advogado ou renegociar numa corte do que você fazer o pagamento diretamente com eles. A partir do momento que você tem uma conta negativa, você está no prejuízo. Então, você tem que ter muito cuidado. Não adianta querer pagar depois e tudo mais, porque você tem que analisar o caso por completo. Nossa, e você sabe que assim, no Brasil tem pouco tempo que uma estrutura dessa tem sido implementada, né? Que aí eles chamam, eles têm até uns termos assim de tipo que o banco em si ele tem uma comunicação interna entre os próprios bancos lá no Brasil, né? Que fala assim, olha, não empresta crédito para esse rapaz aí não, porque ele não é uma boa pessoa, ele fica devendo, não sei o quê. Porque até então ninguém ligava para isso não. Lá Mas era aqui assim, tem também. Tem mais um por os bancos. tem mais um, só os bancos internamente, né? Eu imagino, porque, Exatamente. tipo, não, mas só o que já tem já parece, para mim, muito efetivo, né? O funcionamento. Lá no Brasil, assim, tipo, às vezes você tá devendo no, sei lá, no Banco Itaú. Aí, de repente, você vai lá, abre uma conta no Banco Bradesco e, meu, daqui a pouco você tá com crédito tudo de novo.
sabe? Eles querem te vender crédito, eles querem, na verdade, assim, que você se enforque dentro de juros mais juros, né? Você pague quanto mais juros para eles, melhor. Só que aqui não, aqui, pelo que eu estou entendendo, é assim, é um negócio muito, muito sério, que você tem que construir um relacionamento, e esse relacionamento é o tipo de relacionamento que, assim, você, se você quebrou a confiança, irmão, você vai pagar o preço pela quebra de confiança. Eu penso que é muito assim aqui nos Estados Unidos, porque, tipo assim, saindo um pouco desse termo, né? Mas tentando pegar uma história, esses dias eu tava andando na rua e aí tinha uma bolsa de uma mulher em cima do carro, em cima de um carro. Ela não esqueceu. Ela tava tirando foto lá na outra esquina. Hum, Sabe, tipo, eu falei assim: "Caraca, e se eu passo e pego essa bolsa e saio correndo com essa bolsa aqui?", sabe, tipo, então assim, os americanos eles têm um negócio, assim, de confiança que é um nível muito alto, é óbvio que eles não são bobos, né, mas assim, uma vez que você quebra essa confiança com o americano, você vai ter muito tempo para poder restaurar isso daí, essa confiança, e muitas vezes você nem vai conseguir restaurar como era antes, né. Imagina, você ter uma amizade com uma pessoa aqui a gente gosta de sofrer mesmo, tá, Jackson? A uhum. gente tem uma amizade com uma pessoa, aí de repente essa pessoa pisa na bola com a gente. A gente é brasileiro, a gente compreende, leva numa boa, mas o americano não tem dessa. Você pisou na bola, tá pisado na bola. Não tem dessa, né? Então, tipo, acho que é mais ou menos como funcionam os bancos aqui, né? É, realmente o histórico negativo seu, ele impacta. E o americano, ele tende a confiar muito em você desde o começo, né? Você vê até pela declaração de renda que a gente faz aqui. Existe o estorno que você recebe, né? O refund. Muitas vezes você transmitiu a declaração em 21 dias, você recebe o crédito de volta. Só que dá 6 meses, dá 8 meses, dá um ano, você vai passar por algum tipo de malha fina deles e vai ser Uhum, detectado. Então eles confiam em você até que se prove o contrário. O crédito não deixa de ser diferente, porque você tem vários cartões de créditos iniciais que são créditos seguros, é como se fosse uma poupança. Então uhum, você pode chegar para o banco, um exemplo é o Bank of America. Você chega no Bank of America e fala: olha, eu quero iniciar meu crédito, não precisa iniciar com US$ 5.000, você pode iniciar com US$ 500. Você faz um depósito de US$ 500, eles vão liberar para você um cartão de crédito de US$ 500. E esse valor de 500 fica aplicado no banco. O E que, que isso, vai mas isso conta como para o crédito? Conta porque eles têm categorias de cartões, né? Várias instituições têm isso, que são chamadas de Secure Credit Cards. É onde você coloca o depósito, ele fica como collateral, né? Que é como uma retenção do banco de segurança, e você passa a usar o cartão de crédito e efetuar pagamentos de acordo com o uso do seu cartão de crédito. Então, vai chegar o momento, tipo, 6 meses ou 12 meses aí no máximo, que você fez os pagamentos em dias, você não atrasou, o que, que vai acontecer? O banco ele vai te mandar esses US$ 500 que você colocou de depósito de volta. Se Uhum, você, em algum momento, deixou de pagar o cartão de crédito, o que, que ele vai fazer? Ele vai fechar seu cartão de crédito, ele vai pegar esses US$ 500, ele vai cobrir a dívida que você tem no cartão de crédito e ele vai te mandar a diferença, seja ela positiva ou negativa. Então é um resguardo. Você pode também fazer com US$ 10.000, né? Já dá uhum, um incentivo bem mais interessante no questão do valor de linha de crédito. Você colocou 10.000, você vai ter 10.000 de linha de crédito uhum, disponível. uhum. Legal, legal. Olha aí, é uma alternativa também para construir o crédito, né? Então, assim, a gente já falou aqui que para se ter um crédito e esse crédito está vinculado à nossa pessoa, né? Eu preciso de alguma forma ter um CPF americano, né? Que aí, ou seja, através do social, que aí é o próprio CPF mesmo, que são poucas pessoas que são elegíveis a ter um social, ou a gente tem que ter um ITIN, né? Por exemplo, se eu tiver um EIN, que seria o equivalente ao meu CNPJ, isso também conta de alguma forma, não? Ah, sim, Felipe, conta, só que é uma questão assim, você sempre vai precisar, na maioria das vezes, a não ser que seja uma corporação com ativos fixos grandes, você vai ser questionado quem é o proprietário dessa empresa e quem é que está fazendo a aplicação dessa linha de crédito, e essa Uhum. pessoa possui o Social ITIN com crédito, e essa pessoa tem mais do que 25% de ownership, né, de propriedade dentro da empresa para fazer a aplicação. Então, assim, você pode construir o crédito da empresa paralelo, e você tem que construir o seu desde o início. Você não Uhum, precisa necessariamente esperar você ter o número de ITIN para aplicar ou obter esse cartão de crédito Secure Credit Card lá no seu Bank of America, no Wells Fargo, no Chase, qualquer banco que seja. Porque você uhum, pode fazer o seguinte, você pode iniciar com um cartão de crédito com o banco que você já tem conta, né? Sem o ITIN number,
E o que Uhum. vai acontecer? Aplicar para o IT Number, e quando esse número fiscal chegar nas suas mãos, você entra em contato com o banco e você fala assim, olha, pessoal, chegou meu IT Number, eu gostaria de adicionar no meu perfil com vocês. Automaticamente, o que vai acontecer? O banco ele vai reportar o histórico do seu crédito que você teve, vamos supor que você tivesse o cartão há 12 meses. Ele vai reportar no seu ITIN uma conta de 12 meses de crédito e o seu score vai ir para 700, né? Ah, olha aí, que legal. Ó, o Jackson depois ele vai dar algumas dicas de como que a gente pode aumentar o nosso crédito, né? Mas fala um pouquinho dessa questão, porque diferente do Brasil, a gente não tem essa pontuação. Aqui eles têm muito essa pontuação, né? Ele falou assim, naturalmente, né? Porque é muito natural para ele, que já está há muito tempo aqui. Ah, tipo, você vai ter o crédito de 700, mas para mim, o que que significa o crédito de 700? Perfeito. Então, ó, o crédito ele vai de 0 a Uhum. 850, os mais populares. Ele pode chegar a 999, 999, é praticamente impossível. Talvez o Donald Trump teria um de 999. Os Então, bilionários aí têm, né? exatamente. Então, o crédito positivo, ele só começa a contar a partir de 400 pontos. Raramente você vai conseguir puxar um relatório de uma dessas empresas de crédito que a gente falou, Equifax, TransUnion e Experian, se você não tiver nada de crédito. Ele vai aparecer branco, vai falar que não encontrou seu arquivo. Uhum. A partir de 400, ele é um crédito ruim. 400, 500, 600, a partir de 600 ele começa a melhorar um pouco. E se você tiver mais do que 700, ele é considerado um crédito bom. Acima de Uhum. 715, ele é considerado um crédito excelente. E se você passou de 800, o seu crédito é extraordinário. Você Que tem que aí é ter. tipo, você pode pegar tudo parcelado a zero juros. É, também, você qualifica pelos rates, né? Pelas promoções as linhas de crédito mais interessantes a partir de 800. A partir de 700, você já qualifica para algumas linhas que tem 0%, tá? Uhum. 0%, os melhores juros, só você tem que meio que shopping around, você tem que pesquisar e buscar os bancos que dão mais incentivo, ou aquele cartão Uhum. de crédito que dá mais perks para você fazer a aplicação com de 700. Tá? Tá. Entendi. Na verdade, assim, e isso não significa o quanto de dinheiro que eu tenho na minha conta. Significa só se eu sou um bom pagador. Esses dias eu estava vendo um Instagram de um americano, ele é professor de finanças, e aí ele fala que o teu. Esse crédito chama FICO, como é que pronuncia isso? FICO Score. FICO Score, né? Aí ele estava falando assim que todo o teu crédito, né, o teu FICO Score, né, que é essa pontuação entre 400 e 999, né, significa todas as vezes que você foi lá e deu um beijinho no rosto do banco, né? Aí ele colocou assim, o que que significa o FICO Score? Todas as vezes que você pediu crédito para o banco, você foi lá dar um beijinho no banco, você vai para esse FICO Score. Então, tipo, ele estava tentando justificar que tipo não era importante, mas a gente sabe que na prática, no dia a dia, eu preciso desse crédito para muitas vezes, tipo, eu vou ter uma operação, eu preciso financiar isso daí. Para que eu vou utilizar do meu dinheiro à vista, sabendo que vamos supor, eu sou empreendedor, eu quero ter um dinheiro em caixa, justamente podendo utilizar em outras coisas que rendem dinheiro e eu vou ter que ficar pagando juros para os outros. Acho que não faz muito sentido, né? Então, aí entra esse FICO Score, que é muito importante. No Brasil, a gente não tem essa pontuação, não, pelo menos assim, não é uma coisa difundida, tá? De fato existe, mas ela não é difundida. Você pergunta para a pessoa no Brasil, tipo, qual que é a tua pontuação lá no Serasa? Não, pelo amor de Deus, nem fala que meu nome tá lá, não. A única coisa que a gente não quer é que o nosso nome esteja lá, entendeu? E aqui não, aqui é importante a gente ter o nosso nome dentro do Experian, justamente com uma pontuação boa, claro, né? Exato. Cada um deles tem uma pontuação diferente. Às vezes, você vai olhar para o Equifax e comparar com o Experian, você vai perceber que no Equifax você está com 713, mas no Experian você está com 750. Por quê? É um cálculo matemático que existe em cada empresa. Essas empresas são privadas, tá? Uhum. Justamente para isso, para ter controle de dados e não existir colaboração entre elas para qualquer tipo de fraude. E o Uhum. FICO Score é quando você pega faz esse cálculo de análise, né, entre os três, e aí você gera o FICO Score. Então, são 3 análises gerando o FICO Score. E Uhum. realmente, cada vez que você faz uma aplicação de crédito, né, que dá como é que você falou? Um kiss no banco, Dá um beijinho no banco, né? um beijo no banco, isso é reportado para o seu crédito.
como uma solicitação de crédito, que a gente chama de hard inquiry. Uma hard inquiry, ela fica no seu crédito por 2 anos. Então, você não pode sair aplicando para tudo. Eu vou abrir uma conta de telefone, aí eu quero abrir minha conta de água, aí eu vou aplicar para o apartamento, O que acontece? Cada aplicações dessa que realmente eles puxam o seu arquivo por completo para análise, ele fica registrado pelos 2 anos. Quanto mais registros, né, de inquiries que você tem de solicitações, ele impacta de como o lender, ou quem estiver financiando, vai olhar para você. Fala assim, peraí, Felipe, por que você tem 10 solicitações aqui de crédito? Você fez 10 aplicações, uma atrás da outra? Para que você fez isso? Uhum. Então, você tem que escolher. Você não precisa de 10 cartões de crédito. Você tem que escolher realmente os que você tem intenção de ter e que vai manter os cartões, né? Então, você sabe por que que eu tô rindo? Eu tô rindo porque eu lembro, tipo, no Brasil a gente chega e tem, tipo, aquela wallet, nossa, assim, que a gente joga, abre, assim, tipo, 10, 15 cartões de crédito, porque, tipo, é muito fácil, né? Você tem cartão de crédito. Você vai no Carrefour, é que aqui eu acho que nos Estados Unidos não tem Carrefour, não me recordo de ter visto Carrefour, mas na Não. Europa é muito comum o Carrefour, né? E no Brasil também é muito comum, que é o supermercado nosso que a gente tem. Você chega ali, você passa assim, ó, longe da menina que quer te oferecer cartão de crédito. Você passa, pelo amor de Deus, não quero cartão, não quero cartão, porque todo mundo, você vai na Casas Bahia, Pernambucanas, não importa, todo mundo quer te oferecer um cartão de crédito. E aqui não, aqui, se você tem muitos cartões de crédito, isso soa estranho para o sistema bancário americano. Se você tem muito crédito, está solicitando muito crédito, isso soa estranho para o sistema bancário. E isso é importante deixar registrado. Mas agora, Jackson, se eu fosse falar, o que que eu preciso de fato para construir meu crédito? Porque não é só dinheiro, né? Porque senão pobre não teria crédito aqui, né? Felipe, vamos recapitular. Você pode ter quantos cartões de crédito você precisar. Tipo, você pode aplicar para. Eu tenho 27 cartões de crédito, não tem problema nenhum. Olha Só aí. que eu aprovei para os 27 cartões de crédito, Uhum. tá? E realmente aqui nos Estados Unidos também existe meio que um monopólio de aplicação de cartão de crédito, que é o que você falou. Você vai no supermercado, eles te oferecem cartão de crédito. Você vai na loja da Nike, te oferece cartão de crédito. Vai na Gap, na Tommy, você vai ser oferecido cartão de crédito. Só que lembre-se, tudo que é negativo reporta para o seu crédito, que é positivo que você precisa do seu número fiscal. Então, Uhum. pode ser que você venha aqui, você comece a aplicar em várias lojas e reportou de todas essas lojas que você aplicou e você não aprovou para nada. Só que vai ficar 2 anos no seu histórico, tá? Olha aí. Então tem que ter Então, cuidado, né? é o primeiro passo para você construir crédito. Mesmo sem o número de ITIN, você não pode sair aplicando para tudo. Você tem que escolher realmente o que você vai aplicar se você tem interesse mesmo de ter aquela conta. Porque muitas vezes eles vão aprovar o seu crédito sem o seu número fiscal, então essa conta ela não vai reportar positiva. Agora, o negativo vai reportar, que foi o inquiry, né? A solicitação. Uhum. E por segundo, é você estabelecer um relacionamento de crédito com alguma instituição financeira, seja através de uma linha de crédito, um financiamento que você fez para comprar o Uhum. carro ou para você fazer um cartão de crédito em si, mesmo sem ter o número de ITIN. Se você já tem o número de ITIN, já tem o social, tranquilo, você vai usar ele. Se você não tem, você também já pode estabelecer esse relacionamento com o banco, porque, como você falou, é a pontuação do crédito, ela é baseada nos pagamentos que você tem, como é que é seu caráter em relação ao crédito. Faz Então, sentido, faz você sentido. pode ter um cartão de crédito de $1.500 e a sua pontuação pode ser 700. Entendi. Pode chegar nos 700. Se você sempre paga em dia, se desses $1.000 de cartão de crédito que você tem, você não gasta mais do que 30, 35%. Digo assim, gastar você pode gastar, não deixa virar a fatura Hum. com balance muito alto. Por exemplo, você não pode deixar a fatura virar com $1.000, porque vai demonstrar que você está usando 100% da linha de crédito. Isso, para o banco que estiver olhando para o seu histórico, vai falar: peraí, Hum. essa pessoa aqui gosta não tem controle Ó, dos gastos. eu posso fazer uma pequena pausa aqui em comparação ao Brasil? No Brasil é o contrário. Hum. Exatamente o contrário, tá? Quanto mais eu gasto no cartão de crédito, mais pontos eu tenho para ter mais crédito. Aqui tem também. Quanto mais você gastar com o cartão de crédito, mais crédito eles vão liberar para você. Só que o que acontece? O radius, que a gente fala, o percentual que você está A usando do cartão proporção. a proporção que você está usando do cartão de crédito, quando fecha a fatura e transmite para o bureau, né, que são para o Equifax, o TransUnion e o Experian, ele Aham. baixa a sua pontuação. Então, o que você pode fazer? Você pode
gastar o máximo possível no cartão, só que sempre tenta baixar para 35% quando for fechar a fatura. Não, lá no Brasil não. No Brasil é assim, tipo, eles querem que você gaste 100% do teu cartão de crédito. Se possível, você pode pagar o mínimo, que eles vão ficar bem felizes, porque eles vão te cobrar 400% de juros ao ano. E se você usa 100%, a fatura fechou com 100%, desde que você pague, tá? No outro mês, seu crédito aumentou. Seu crédito vai ser maior. Eles não fazem essa proporção, esse rate, sabe, que você falou de 35% do limite. Mesmo porque também, tipo, é muito fácil, tipo, dependendo ali, Jackson, você não precisa ser muito rico e eles te dão um Black Infinite lá, que é tipo, é um cartão de crédito ilimitado. Aqui é contraditório, né? Porque eles querem que você gaste, como no Brasil. Por exemplo, vamos pegar um cartão da Visa. Eles querem que você gaste, eles querem que você pague juro, eles querem que você mantenha um balance no cartão de crédito. Mesmo sabendo que o seu score lá nas empresas privadas de crédito vai baixar. Aí o que acontece? Eles começam, quando você está gastando muito no cartão de crédito, eles até aumentam o seu limite. Se você estiver sempre pagando de mês em mês e fazendo pagamentos grandes, eles vão aumentar seu limite. Só que também eles começam a ficar atentos a outros cartões de créditos que você possa ter, que está reportando para os bureaus. Se esses cartões de crédito também estiverem no limite, né, que você também estiver gastando bastante nesses cartões de crédito, e você, por meses consecutivos, você manter um balance alto em todos os cartões, sabe o que ele vai fazer? O O quê? primeiro pagamento que você fizer grande, por exemplo, estou com $10.000 no cartão de crédito, aí eu tenho vários outros cartões de crédito que também estão a 90% e 100%. Primeiro pagamento que você fizer grande aqui, eles vão baixar a sua linha de crédito, porque você já se tornou um cliente de alto De risco. risco. Porque você está usando vários cartões, então você também tem que ter isso. Você tem que usar o cartão, você pode usar ao máximo se você quer estabelecer um relacionamento forte com aquela linha de crédito, mas você não pode max out, que a gente chama, estourar todos os cartões no limite, por mais que você esteja fazendo pagamento mínimo. Olha aí, isso é importante. Então eles Porque observam dos dois lados, né? É porque é uma concepção que a gente tem no Brasil de tipo, meu, eu posso gastar à vontade, eu posso fazer do jeito que eu bem entender, porque o crédito no Brasil é muito fácil. E de fato é muito fácil, tá? Agora, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, a gente vai passar pelos steps, né? De construção de relacionamento, que foi que a gente começou a falar desde o princípio, né? Do dia de hoje. Nós falamos, olha, primeiro você tem que fazer construção de relacionamento, primeiro você tem que ter um número fiscal, tem que ter cuidado para não ficar negativo com outras empresas, porque mesmo que negativo, mesmo que você não tenha um número fiscal, né, um tax ID, que muitas vezes a pessoa chama de tax ID, você não tem um número fiscal, o ruim é reportado e eles dão um jeito de te localizar, de te rastrear, né? Então você tem que ter um bom relacionamento, você tem que começar a construir esse relacionamento, tem que ter cuidado com quanto você gasta, tem que ter cuidado com aonde você pede crédito. Não adianta você ficar pedindo crédito em todo lugar, e se você for negado, ainda vai ficar no teu histórico por 2 anos. Então, tipo, tem toda uma estratégia aí que tem que ser levada em consideração, né, de tudo isso que a gente falou agora, né? E tem mais alguma dica que você quer dar, Jackson? Não, isso aí eu acho que são os princípios. Não aplicar para muito crédito, mesmo sem ter o número, e estabelecer um relacionamento bom com o banco de início, E né? O quanto tempo principal. isso demora, Jackson, no geral, para a pessoa ter um bom crédito aqui nos Estados Unidos? Tipo, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, ou tô no Brasil, quero ter o meu relacionamento com os Estados Unidos através da minha empresa. Então, vamos pensar uma estrutura, né? Tô no Brasil, comecei, sei lá, vender na Amazon, um exemplo. Tô vendendo lá na Amazon, aí quero começar a construir o meu relacionamento aqui nos Estados Unidos. Vou abrir meu CNPJ, vou ter meu EIN, aí vou tirar o meu ITIN, pensando numa pessoa que está fazendo tudo certo, né? Ela está querendo fazer tudo que é correto. Aí ela vai começar a construir o relacionamento com o banco. Ela vai abrir uma conta bancária lá em algum banco físico. E até vale o parênteses depois, Jackson, depois eu até te pergunto se banco digital e banco físico muda essa questão de crédito ou não, mas aí segura aí. Se essa pessoa ela fez tudo isso certinho, bonitinho, fez o banco, quanto tempo ela demoraria para ter um crédito razoável? Tá, vamos estruturar. Vamos supor que você está começando, ou você já tem uma conta bancária nos Estados Unidos, pessoa física. Tá Ele bom? já tenta, já
faria a tentativa de obter um cartão de crédito, nem que fosse de 500 ou $1.000 com o banco, que é o que a gente falou de Secure Credit Cards. Uhum. Às vezes o banco vai te oferecer outro tipo de benefício, às vezes eles vão te oferecer uma poupança de Credit Builder, que você vai depositando e aquele valor ali eles vão liberando como crédito sem você ter o cartão. Então, assim, Uhum. entra em contato com o seu banco e já estabelece um relacionamento de crédito com o banco, tá? Tá. Em questão de 6 meses, o banco ele já vai ter reportado essas informações, se você tiver o ITIN, e se você não tiver, ele vai estar construindo o crédito. Esse histórico que você teve do dia que você abriu a conta, ele vai ficar ali com o banco. A aplicação do ITIN você pode fazer posterior, né, quando você iniciar os trâmites de abertura da empresa, e chegando o número de ITIN, você entra em contato com o banco e você vai atrelar esse número à sua linha de crédito. Aí aquele histórico que você já possui, ele vai ser reportado para o seu ITIN. Tá. Eu posso só fazer uma pergunta? Na verdade, sim, foi me surgindo várias perguntas. Pode. Se eu não quiser ter uma empresa, eu posso ter ITIN? Pode ter o ITIN, exatamente. Você já deve começar a relacionar, porque o ITIN ele é para pagamento de imposto, você pode receber qualquer tipo de renda passiva, tá? Ele não é permissão de trabalho, mas você pode fazer investimentos, você pode fazer financiamentos, você pode obter cartões de crédito nos Estados Unidos, não tem nada contra, né? O Uhum. principal objetivo é porque você teria que pagar imposto ou receber algum reembolso do governo. Tá. Não, beleza, então entendi. Então eu posso ter um ITIN, só que o ITIN, por exemplo, ele não significa que eu posso morar aqui nos Estados Unidos, não significa que eu posso trabalhar aqui nos Estados Unidos, ele é simplesmente um CPF de estrangeiro, né? Para recebimentos. Então, qualquer tipo de registro que você for fazer, às vezes local, com licença, um treinamento, um registro no YouTube, um affiliate, tudo Uhum. você vai utilizar o ITIN. Tá. Tá? Uma outra dúvida. Eu posso, por exemplo, abrir uma conta bancária sem ter ITIN e sem estar nos Estados Unidos? Não, isso é impossível, né? Pode fazer a abertura da conta, sim. Tem alguns bancos em específicos que eles auxiliam com abertura remota, né? Alguns bancos começaram, a partir do ano passado, a exigir que você tenha o ITIN number. Alguns bancos Uhum. locais, por exemplo, vou dar exemplo aqui da Flórida, né, que antes eles, mesmo presencial, eles deixavam você abrir a conta, hoje eles já estão exigindo o ITIN number. Está meio que se tornando algo obrigatório entre os bancos, mas ainda existe muitas opções aí disponíveis no momento. Uhum. Uma outra dúvida até que eu coloquei, eu sei que eu estou te enchendo de muita pergunta, se for muita pergunta você me fala. Por exemplo, um banco digital para um banco físico, um banco local, por exemplo, um Bank of America, um Chase ou qualquer coisa assim, existe diferença no nesse reporte de crédito ou não? Tudo é a mesma coisa? Existem bancos Existem bancos e bancos, tá? Ok. Existem bancos que reportam para os 3 bureaus, para as 3 empresas de crédito. Uhum. Existem bancos que trabalham específico somente com um creditor, que é, por exemplo, só com o Equifax. Então, pode ser que você abra um cartão de crédito num banco digital desses, às vezes pela modalidade deles ainda estarem se adaptando ao sistema e mais focado realmente na plataforma, que eles ainda não reportam para o Equifax, TransUnion e Experian. Pode ser que eles reportam somente para o Para Experian. um dos. Exato. Então, assim, tem essa questão também. Não é todos os bancos, todas as linhas de crédito que vão reportar para os três. Hum, Como regra, a gente fala que financiamentos grandes e empresas grandes sempre reportam aos três, tá, às tá, 3 bureaus, beleza. tá? Não, fechou. E por fim, né, eu acho que o mais importante, são 2 perguntas, eu acho que, quanto me custaria, por exemplo, para ter um ITIN e quanto me custaria para abrir uma conta bancária? Pensando nisso, né, se eu quero começar a construir um relacionamento com os Estados Unidos de alguma forma, eu quero ter uma renda passiva. A renda passiva quando você fala, por exemplo, é se eu faço investimento na bolsa, por exemplo, Na ou se Bolsa eu de Valores. é uma renda passiva, porque, tipo, ela valorizou, você foi lá e vendeu, ganhou ou ganhou como é que é, um dividendos ou algo nesse sentido das ações que você tem, vai cair no teu banco, então isso acaba sendo uma renda passiva, né. E aí nesse sentido, Jackson, é muito caro eu ter um ITIN, por exemplo? Não, na verdade, a aplicação do IT em si, ela é gratuita, só existem vários formulários a serem preenchidos. O nosso escritório ele faz esse processo, né? Uhum, E é só você chegar com o nosso suporte, você vai gastar por volta de 106 a $155 para fazer a aplicação, né? uhum, Que seria o custo do nosso serviço. O IT em si, ele não tem custo. O que você tem que tomar cuidado é que a partir do momento que você tem o ITIN, você tem que reportar qualquer tipo de renda que você tem nele, independente de onde for, é considerado renda, você tem que reportar. E uhum. se por um acaso você não utilizar
o ITIN por 3 anos, ele pode se tornar inativo. Então, se você não fez declaração de renda por 3 anos nos Estados Unidos, como estrangeiro ou como residente fiscal, não importa, ele pode desativar. Então, você tem que ter esse cuidado. Entendi. Então, desculpa, o não utilizar é a declaração de renda. Então, a partir do momento que eu tenho um ITIN, vamos supor, eu não tive renda passiva, teoricamente eu deveria ter que declarar, então, eu já tenho que ter essa obrigatoriedade de declarar minha renda para os Estados Unidos, ou pelo menos dizer, olha, eu não tive renda, justamente porque senão você vai gastar para fazer o ITIN, e depois ele vai ser desabilitado porque você não usou o ITIN. É correto, e pode ser que você já tenha com o histórico de crédito construído, e eventualmente você passe por alguma verificação numa desses créditos, né, numa dessas linhas de crédito, e eles identifiquem que o seu ITIN está desativado. E você não possa, com o passar dos anos, às vezes ele pode ser inativado permanente, aí você não pode reativar o ITIN. Então você não pode correr esse risco. Entendi. De alguma forma, Jackson, eu posso ter ITIN e social ou não faz sentido isso? Não, o Social Security ele é acima do ITIN, então a partir do momento que você tem o Social, você tem que suspender o uso do ITIN. Do Né? ITIN, mas então, Acontece com tipo, muitos clientes, né? A gente sabe, a gente vê aí no sistema que muitos começam com o ITIN e eles obtêm o Social. Então, o uhum, que acontece? A partir do momento que você obtém o social, nós notificamos a Receita, e é um processo paralelo que é feito, que a gente chama de processo de merge, uhum, que eles têm que juntar o seu histórico de ITIN com o histórico do social. uhum, Com os créditos, é a mesma coisa. A gente tem que entrar em contato individualmente com essas 3 empresas, Equifax, TransUnion e Experian, e uhum. falar com eles individualmente, porque lembre-se, são empresas privadas, elas não se comunicam entre elas, cada uma faz o seu trabalho de coleta de dados. Legal. Boa. Show. Bom, eu acho que é isso, né, Jack? Você tem mais alguma coisa que queira colocar? Eu acho que assim, pô, ficou muito legal, um conteúdo sensacional mesmo. Você que assistiu até o final, né? Você vai ver que tem vários links aí no card do post. Se você quiser conversar com a nossa equipe, conversar com o nosso pessoal, tirar mais dúvidas, a gente está à tua disposição. Vai ser direcionado ali diretamente para o WhatsApp. Nos avise. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aí no próprio comentário, mas eventualmente acredito que seja mais rápido até usar o próprio link que a gente vai deixar, porque vai ter alguém que vai te atender, alguém que vai te auxiliar para tirar as dúvidas que você possa ter aí, principalmente com relação ao teu ITIN, a tua abertura de banco, porque você vai precisar abrir banco, e todo esse processo de burocratização, né, legalização aqui nos Estados Unidos. E para ter um ITIN, Jackson, por último, assim, demora muito tempo ou não? Tá levando bastante agora. A gente está falando aí de mais de 11 semanas. O prazo normal geralmente é em torno de 6 a 11 semanas. Só que a Uhum, gente está passando esse prazo de 11 semanas. tá. Então você não precisa parar né, tudo que você está fazendo porque você está sem o ITIN. Você já tem informação suficiente para começar a construir seu crédito desde então. E tomar cuidado que tipo de aplicações que você está fazendo Legal. online. Legal, show de bola. E é isso. Bom, acho que deixa eu até ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Não, 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 tô com uma colinha aqui do lado aqui, um segundo monitor, né? Tô dando uma olhada aqui na minha colinha, mas eu acho que a gente falou bastante coisa, né? Falamos até mais do que estava planejado ali. Sensacional, Jackson. Tem mais alguma coisa, alguma conclusão? Não, acho que tá bom, sim. Vamos programar para conversar de crédito sobre empresa, que é algo Uau, paralelo, e aí a maravilha. gente consegue alinhar todas as informações. Show, show de bola. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado por você ter ficado até aqui, né? Se você gostou, já compartilha, já dá um like, já comenta aí, que é muito legal, porque isso motiva a gente a gravar cada vez mais. Você vê esse poço de conhecimento que é o Jackson? Vocês não têm noção como é difícil fazer esse rapaz gravar. Porque ele não gosta de câmera, então assim, comenta, fala que o Jackson é top, coloca aí nos comentários que é muito legal. Beleza? Valeu, gente. Obrigado e até a próxima, hein?